Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Horizonte Espiritual. Nosso primeiro vídeo deste ano, de 2024. Então, desejo a todos vocês um ano maravilhoso, de muita paz, de muita saúde, de muita alegria, harmonia e sonhos realizados. Vamos continuar, então, o nosso estudo, nossa leitura, do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, dando sequência com os vídeos do ano passado, nós vamos então falar hoje sobre o capítulo 6, intitulado O Argumento. Ante os amados que não te compreendem, estimarias que todos crescem conforme cresce. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo. Outros caem pouco a pouco no abismo da negação. Há muitos que te lançam insulto no rosto, como se a tua convicção fosse passo à loucura. E surpreendes em cada canto aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Mergulhaste, muitas vezes, no oceano revolto das palavras veementes que os opositores, de imediato, não podem admitir. Em outras ocasiões, desejas acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser. Essa aqui, então, é a primeira parte deste capítulo 6, intitulado O Argumento. Então, Emmanuel nos traz aqui uma reflexão importante quando ele diz que nós estamos muito à procura de sermos aceitos. Não é verdade? Nós queremos ser aceitos em tudo o que estamos fazendo, não é? Nós queremos a aprovação das outras pessoas, na maioria das vezes. E por que nós temos a necessidade de sermos aceitos, de sermos aprovados? Então, com isso, porque muitas vezes não somos, até vamos dizer assim, na maioria das vezes, não somos, porque isso é normal, isso é da vida, não é? Nós temos formas diferentes de entendimento, de compreensão, estamos em faixas evolutivas variadas, diferentes, temos as nossas individualidades, então pensamos de maneiras diferentes. Então nem sempre nossa opinião, nem sempre nossa crença, nem sempre aquilo em que acreditamos, e vai ser aceito realmente pelas pessoas. Agora, Emmanuel nos diz aqui, ele nos traz essa observação, porque ele nos deixa claro para nós que nós gastamos assim, nós gastamos energia, nós gastamos tempo tentando convencer as pessoas, tentando receber essa aceitação, essa aprovação das pessoas. Isso em todos os campos da nossa vida. E não é diferente na questão mediúnica, não é diferente na mediunidade. Porque muitas vezes somos sim, como diz Emmanuel aqui, taxados como loucos, Isso acontecia muito em tempos passados, mas sim, nós temos muitas pessoas que são descrentes, que olham para nós de uma maneira estranha quando falamos alguma coisa, mas enfim, o que Emmanuel quer nos dizer é que não precisamos ter essa preocupação de conseguirmos a aceitação, a aprovação das outras pessoas, em nenhum ponto da nossa vida, principalmente falando da mediunidade, porque é a nossa crença, é a nossa conduta, é aquilo que temos em nós, mas nem todos entendem isso. E nós não devemos gastar essa energia, modificar a nossa vibração, preocupados então em convencer aquelas pessoas e fazer com que aquelas outras pessoas pensem como nós e aceitem a nossa crença, a doutrina que seguimos, aceitem a mediunidade, que compreendam, que acreditem,
Isso não vai acontecer com todos, mas isso não é o importante. Não é o importante, porque a mediunidade ela vem, nós já dissemos aqui, em primeiro ponto, em primeiro lugar, para a transformação do médium. Então é um trabalho íntimo. Em primeiro lugar, a mediunidade é um trabalho íntimo. Não é um trabalho de exposição, né? É um trabalho íntimo. É claro, sim, que nós temos grandes médiuns, né, que são públicos, né? Por exemplo, o Divaldo, o Chico Xavier, entre outros que já passaram, né? Mas são missões, são as tarefas desses irmãos, né? Desses espíritos. Mas o que a mediunidade traz de mais importante é a transformação do médium. É aprender com a mediunidade, com o trabalho mediúnico, com um relacionamento um pouco mais íntimo, né, com a espiritualidade, aprender aquilo que realmente é necessário para a sua transformação e, claro, auxiliando as pessoas e a si próprio. Então, a mediunidade ela não tem essa necessidade que todo mundo acredite em nós, né, e que aceite, que pense como nós. Não é necessário, porque isso é uma tarefa nossa, uma tarefa íntima, né, e temos aquele compromisso que firmamos com a espiritualidade, que firmamos, né, com Jesus, na erraticidade, antes de retornarmos, de cumprir esse compromisso, né, de sermos fiéis a esse compromisso, nos transformando com esta mediunidade e também auxiliando a todos que pudermos, né, que tivermos condições, realizando aquela nossa tarefa, que é a nossa tarefa pela qual viemos. Então, Emmanuel nos diz aqui assim, que muitas vezes nós ficamos numa vibração difícil, declinamos no nosso teor vibratório, né, porque ficamos no oceano revolto, né, a frase que ele usa, no oceano revolto das palavras veementes. Então, ali colocamos a nossa palavra, aquela força na articulação, né, da palavra, para quê? Para tentarmos convencer, né, fazendo assim uma espécie de proselitismo. E nós aprendemos na doutrina espírita que não devemos fazer proselitismo. Cada um tem o seu momento de entender, cada um tem o seu momento do despertar, não é? Cada um tem esse momento, cada espírito é uma individualidade e tem esse momento, como nós tivemos o nosso. E nós temos que respeitar, não é mesmo? Porque também temos que refletir num ponto, porque nem todos necessitam ser espíritas, nem todos necessitam acreditar na doutrina espírita e na mediunidade. Né? Se aonde ele estiver, se onde aquela pessoa se encontrar, se a busca que ele está tendo, né, daquilo que ele entende como Deus, como essa força maior, que não importa a nomenclatura que se dê, se aonde ele estiver, ele está se transformando, e se tornando um ser humano melhor, não é? Abrindo a sua consciência, compreensão, com todos à sua volta, pronto, está feito, não é mesmo? Então nós não temos que ter essa necessidade não de defrontarmos aqueles que não acreditam em nós, aqueles que não acreditam na doutrina que seguimos, que não tem mesmo a nossa crença, essa nossa fé. Não importa, nós temos que aprender a conviver com todos, né, em harmonia, em paz. Esse é o nosso entendimento, é o nosso trabalho. Aí, seguindo aqui no texto, eu não vou ler o capítulo todo, mas seguindo aqui, Emmanuel então dá, claro, o exemplo de Jesus, né? O exemplo de Jesus, que Jesus fez tantas maravilhas, né? E ficou ali com o povo, e curando, e fazendo, ensinando, e fazendo ali as suas pregações, enfim, tantas coisas maravilhosas aos olhos de todos, não é? Tantos ensinamentos, tanta bondade, e não foi aceito por todos. Nós sabemos muito bem, não é mesmo, o que aconteceu? Não foi aceito por todos, mas ele também não se preocupou com isso. E hoje ainda não é aceito.
né? Por muitas pessoas, muitos povos não acreditam no Cristo. Mas tudo bem, ele ainda é o governador do nosso planeta e ele ainda olha por nós. Porque um espírito iluminado, um espírito sublimado, ele já deixou de lado há tempos a sua vaidade, né? O seu orgulho, e ele sabe exatamente qual é o trabalho que ele tem que fazer, o que ele tem que seguir. Então, esses são os espíritos, né, iluminados. Então, Emmanuel nos traz o exemplo de Jesus para compreendermos, né, que se o próprio Cristo, com tudo que fez, com toda a sublimidade que tem, com a iluminação que tem, o Espírito que é, o Espírito crístico, não foi aceito por todo mundo, teve descrença e tem até hoje, por que nós vamos exigir, então, que as pessoas pensem como nós, que as pessoas aceitem a nossa mediunidade, que acreditem, que aqui também sigam naquela doutrina que professamos, que escolhemos para nós? Isso não é o importante. Agora vem o mais importante, que Emmanuel diz, porque assim como Jesus não foi aceito, ele não se importou com isso, o que ele fez? Ele ficou tentando convencer as pessoas? Não, ele continuou o seu trabalho, ele continuou a sua missão. Ele sabia muito bem o que ele tinha que realizar aqui, né? Então ele fez o quê? O exemplo. Ele viveu a vida exemplificando aquilo que ele pregava. Então isso é o que a gente tem que prestar atenção. Isso é o que a gente tem que se preocupar. Independente das pessoas à nossa volta, se são também, se seguem a nossa doutrina, se acreditam em nós, no nosso trabalho, né? Não tem problema, não tem problema. O importante é que a gente siga confiante nessa tarefa que assumimos ainda na espiritualidade, né? E que assumimos e que possamos ter realmente disciplina, responsabilidade, perseverança, né? Dentro desse trabalho mediúnico, não importa qual ele seja, não importa qual ele seja. Porque ainda segue Emmanuel, então, finalizando esse capítulo, ele diz: ação é voz que fala a razão. Se aspiras assim a convencer aqueles que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o de tua própria conduta, no livro da própria vida. Olha que parágrafo que Emmanuel nos traz aqui para finalizarmos, então, o entendimento desse capítulo. Então, ele diz que a ação é a voz que fala a razão. Então, não adianta falarmos e pregarmos e falarmos e tentarmos convencer as pessoas se não tivermos a ação. A ação é importante, porque é aquilo que mostramos ao mundo com a nossa conduta que pode fazer a diferença, não é? Então, ele diz que se queremos então convencer alguém que nos rodeia, que também não é necessário, mas se desejarmos, então, que não esquecemos, então, que todos esses fenômenos, aqui ele fala especificamente mediúnico, né, da mediunidade, que todos os fenômenos mediúnicos, eles são passageiros, eles são discutíveis. Olha como Emmanuel, ele é super coerente, né? Eles são discutíveis, claro, por muitos eles são discutíveis, não é? Então, ele diz que então, dentro desses fenômenos, não é necessário que a gente busque convencer a pessoa através desses fenômenos, porque eles são passageiros e discutíveis. Mas sim, o único argumento edificante que nós temos para o convencimento, vamos dizer assim, entre aspas, né, de alguém, é a nossa conduta, a nossa própria vida. Então, é aqui que nós temos que realmente nos atentar, na conduta da nossa própria vida. Porque o médium, vamos falar especificamente, né, do médium, o médium, ele não é médium apenas no momento da produção do fenômeno. Ele não é médium apenas no momento em que ele está ali na reunião mediúnica, na sua casa espírita. O médium, ele é médium
24 horas por dia. Ele é médium durante todo o seu dia, ele é médium durante todo o seu sono. Nós trabalhamos também durante o nosso sono. Vai depender da nossa qualidade moral, aquilo que nós vamos fazer, em quem nós vamos encontrar. Mas estamos também trabalhando a mediunidade de qualquer forma. Então, o médium é médium 24 horas. Não adianta estar ali, naquele dia da reunião mediúnica, falar, não, então hoje eu tenho reunião mediúnica, então hoje eu tenho que me comportar direitinho, hoje eu não posso falar mal de ninguém, vou tentar não pensar mal de ninguém também, vou trabalhar direitinho, ser bonzinho, vou lá na minha reunião mediúnica, porque é o meu trabalho mediúnico. Acabo, saio do centro e volto a cometer os equívocos de sempre. Então, isso não é o correto. O correto é a nossa conduta diária. Temos falhas? Muitas. Somos imperfeitos? Com certeza. Mas já temos que ter essa noção dessa busca e daquilo que já podemos começar a transformar em nós, através desse aprendizado que a mediunidade nos traz e que a gente tem que buscar com o conhecimento, com o estudo, com a nossa postura. Então, realmente, falar apenas não vale de nada praticamente. Fenômenos não convencem também ninguém, nós já sabemos disso. Não precisamos convencer a ninguém. Mas sim, a nossa conduta pode mostrar algo diferente aos outros. Então, se queremos convencer alguém, que seja através da nossa conduta, porque é isso que nós temos que seguir. Aqui tem também no livro Os Mensageiros, também psicografia de Chico Xavier, mas do espírito André Luiz. E é interessante que nesse livro, André Luiz nos traz, então, vários casos daqueles espíritos que retornaram com um trabalho específico. Todos nós temos um trabalho, mas dentro desse campo mediúnico, quer seja da doutrinação ou dos fenômenos mediúnicos. Então ele nos traz essas vivências desses médiuns que se prepararam no plano espiritual, que acordaram, então, que aceitaram a mediunidade, ou até pediram a mediunidade, que firmaram, esse compromisso no plano espiritual, se prepararam por anos no plano espiritual e retornaram aqui com esta tarefa mediúnica e faliram. Por quê? Porque deixaram o orgulho, a vaidade, falar mais alto, a irresponsabilidade, a falta de vontade de buscar uma correção íntima, por vários motivos. Então, esse livro é interessante porque ele nos traz a informação dessas vivências, que são grandes exemplos para nós, para nos atentarmos diante da nossa conduta, daquilo que estamos fazendo, de como seguimos a nossa vida, atuando dentro dessa mediunidade, dentro desse dom que nós recebemos, porque nós temos esse compromisso, firmamos esse compromisso. E é uma bênção, a mediunidade é uma bênção que recebemos, que nos auxilia muito no nosso crescimento pessoal, auxiliando a nós e aos nossos irmãos, auxiliando as outras pessoas. Então, Emmanuel deixa muito claro nesse capítulo do Seara dos Médiuns que não temos que gastar o nosso tempo, a nossa palavra, gastarmos a nossa energia, nos perturbarmos a nossa vibração tentando convencer as outras pessoas. Primeiro, porque temos que respeitar cada um, a sua ideologia, o seu pensamento, a sua consciência, aquele caminho que a pessoa quer seguir. Nós temos que respeitar a todos. E também porque isso não vai convencer a ninguém. Nenhum fenômeno convence ninguém, até nenhuma palavra convence ninguém. É muito fácil falarmos, não é mesmo? Então, o que vai convencer e o que vai realmente importar dentro da nossa tarefa mediúnica, da nossa vida, é a conduta que temos. Aquilo como seguimos a nossa vida.
não é mesmo? Porque também Allan Kardec nos diz, no Livro dos Médiuns, que a mediunidade, ela é uma capacidade inerente ao homem, ela é inerente ao homem, e ela é neutra por si mesma, ela é neutra. Agora, o diferencial de cada médium é aquilo que ele faz com a sua mediunidade. Então, isso é importante nos atentarmos também. Então, aqui nós falamos um pouquinho hoje, então, relacionado ao capítulo 6 do livro Seara dos Médiuns, né, intitulado O Argumento. Então, qual que é, finalizando esse entendimento, qual que é o argumento que temos? O argumento que temos para, não digo nem convencer as pessoas, mas para mostrar às pessoas a nossa transformação. Não são as palavras, não são os fenômenos mediúnicos, sim é a nossa conduta diante da vida. Bom, eu agradeço a todos vocês pela companhia, por estarem aqui comigo, e vamos seguindo então esse estudo que é da parte moral, né, da mediunidade, que é extremamente importante, porque é a parte moral que pode nos elevar dentro da mediunidade ou pode nos fazer cair dentro das nossas tarefas mediúnicas. Eu agradeço então a companhia de todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.